Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de introdução às atividades de monitoria ambiental do Estado de São Paulo. Eu sou Adriana Neves e estou na assessoria de educação ambiental da Fundação Florestal. Estaremos conversando um pouco nessa aula sobre as nossas reflexões sobre educação ambiental em unidades de conservação e a construção do Programa de Educação Ambiental da Fundação Florestal, bem como a relação entre a educação ambiental e a monitoria ambiental. O nosso programa de educação ambiental e as ações de educação ambiental coordenadas por essa assessoria caminha e se inspira na concepção de educação ambiental crítica. Existem várias concepções de educação ambiental e correntes. Essa crítica está bem delimitada num artigo de Solveig e Silva, que está na nossa bibliografia ao final dessa aula e nós estaremos disponibilizando para vocês. A concepção crítica de educação ambiental, ela trabalha e ela vivencia perspectivas transformadoras, né? De construção de meios, habilidades e atitudes para superar desafios, né? Olhando para a complexidade que é o ser humano e o meio ambiente. O ser humano pertencendo a essa grande teia e trazendo elementos de participação, considerando diferentes perspectivas sociais e formação de valores e atitudes. Nós estamos trabalhando, né, dentro dessa perspectiva. Um dos artigos também que a gente vai apresentar para vocês como fonte de bibliografia é um artigo da professora Silva, né, que trata bastante dessa concepção. Considerando essa questão, vamos focar o que a gente entende por educação ambiental em unidades de conservação. É uma estratégia para cumprimento da nossa missão institucional e subsídio à gestão das unidades de conservação. Busca-se um foco sistêmico, integrativo, participativo, sustentável e de mobilização da sociedade, considerando os diferentes aspectos, não só o natural, o ambiental, mas o social e o cultural, tão importantes nessa busca, né, de conservação dessas áreas protegidas. A educação ambiental para a Fundação Florestal permeia todos os nossos programas de gestão. E esse é também um dos grandes desafios que nós enfrentamos. Nesse processo de reflexão, a gente gostaria também de estar conversando um pouquinho com vocês sobre os diferentes elementos, momentos e escalas da educação ambiental associados a alguns elementos da gestão de unidades de conservação. Então, nós temos aí várias perspectivas que não se colocam em quadradinhos como estão aqui, né? Elas se conversam entre si, mas a gente vai chamar atenção para 3 grandes momentos. O de percepção, que é quando a gente tem a informação, quando a gente recebe ou está se sensibilizando por aquela questão. Isso está bastante associado ao uso público, que vocês já devem ter visto em outras aulas e continuarão vendo nesse curso, que é um foco bastante importante para a ação de vocês como monitor ambiental. Um segundo momento, podemos falar, é o da compreensão, onde a gente trabalha com a questão da formalização e que provoca, no bom sentido, mobilização tanto individual como coletiva para aquela questão ambiental que, de alguma forma, a gente está entrando em contato, né? E aí a gente tem um elemento que é a capacitação, que é o que está acontecendo com a gente aqui nesse curso, né? Um terceiro momento é um momento do engajamento, em que tem a participação social. E aí, um engajamento mais forte dessa população, ou mesmo do indivíduo. E um exemplo bastante importante para nós em unidade de conservação são os nossos conselhos gestores, né? Que vocês tiveram numa aula anterior e muito importante para
como cogestores, né, nessa importante missão que nós temos da conservação das áreas protegidas. Queria também trazer para vocês um pouquinho mais dessa questão, dessa complexidade do ser humano em relação à sua concepção, né, mesmo, e a concepção de mundo, que a gente falou ali da relação que essa concepção crítica e transformadora da educação ambiental trabalha, né? Um ser humano inacabado, indissolúvel da natureza, social e aí relacional. Uma concepção de mundo complexa, né? E um suporte, um mundo como suporte de vida, independente de qual vida é essa. Então, esse é um pouquinho dessas reflexões que eu queria trazer para vocês, que vêm embasando os nossos caminhos da educação ambiental nas unidades de conservação. E gostaria de estar falando com vocês também um pouco, muito pouco, da nossa história da educação ambiental em unidades de conservação, que também será abordado numa aula posterior a essa nossa. Aqui é um retrato, é uma fotografia de um determinado momento, quando a Fundação Florestal assumiu grande parte das unidades de conservação, e aí a gente trazendo todas as experiências e reflexões que a gente acompanhava ao longo do tempo, desde quando, na década de 70, o Instituto Florestal já fazia essas discussões, que era o principal órgão gestor de unidades de conservação e agora integra o Instituto de Pesquisa Ambiental. Então, essas reflexões e todo esse contexto que nós temos hoje, que a gente vai estar conversando sobre o Programa de Educação Ambiental, estão subsidiados por todos esses momentos históricos. E trabalhar a história em educação ambiental e o contexto em que as coisas acontecem é fundamental do ponto de vista para qualquer ação que a gente pense em processos formativos e educativos, né? Eu quero destacar esse momento em que a gente foi tentando institucionalizar a educação ambiental na Fundação Florestal, com a criação de núcleo, depois a própria assessoria, as portarias normativas que foram nos dando nortes para trabalhar a partir das especificidades das unidades de conservação, isso é bem importante destacar, mas tendo orientações e diretrizes gerais. Destaco aí também 2 fóruns de discussão, né, de educação ambiental, que é o Comitê e a CIEA, a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, que também vocês vão ouvir falar mais para frente. Agora vamos entrar no programa de educação ambiental. Temos muito para conversar desse programa e nessa conversa de hoje será uma conversa bem geral, que a gente espera que instigue vocês a buscarem e a conhecerem, a lerem e entrarem em contato com esse programa. Nós vamos disponibilizar o link. Então, o programa ele foi construído de uma forma participativa com as equipes das unidades de conservação, focado e subsidiado pelas ações de educação ambiental que já são desenvolvidas na Fundação Florestal. Ele é dividido em várias partes, né? Tem algumas experiências, algumas dicas, alguns saiba mais. Então, a proposta é que ele seja um instrumento vivo, que possa ser uma referência mesmo para a construção dos programas de educação ambiental das nossas unidades de conservação. Ele tem como objetivo estabelecer diretrizes e orientações gerais para as ações de educação ambiental nas unidades de conservação, como uma contribuição para contribuir e garantir o cumprimento dessa nossa missão, né? De proteger e conservar as nossas áreas protegidas, as nossas unidades de conservação. Entendemos que o programa é uma política pública de educação ambiental. Ele foi construído de uma forma participativa, com articulação de várias ações, né?
e buscando alcançar a população de uma forma prática. Então, é com grande orgulho que a gente apresenta esse programa com este foco da participação e de política pública em educação ambiental. Vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas questões do programa, algumas áreas, né? E vou destacar as áreas temáticas em que ele se construiu, né? São 8 áreas temáticas, abordando vários elementos: pesquisa científica, articulação, capacitação, integração interinstitucional, a própria infraestrutura com um olhar educativo, e ele, as orientações que são dadas são relacionadas a essas áreas temáticas que têm diretrizes e linhas de ação. Nosso outro desafio em relação ao programa é como implantá-lo, como operacionalizá-lo. Desde o início da sua construção, a gente fazia uma grande pergunta, né? Como fazer, como implantar, como avaliar, como acompanhar. Esse vai ser um desafio que nós vamos seguir o resto da nossa vida em educação ambiental e unidade de conservação. Mas a gente entende que algumas questões estão nos ajudando a cumprir com essa meta, né, de implantar o programa. Uma é a própria institucionalização dele. Ele está com uma portaria normativa da Fundação Florestal, né, em que traz para a gestão a responsabilidade de elaboração dos seus programas de educação ambiental, mas tem o apoio tanto da nossa assessoria como de conselhos gestores, considerando as especificidades de cada categoria. Isso é super importante da gente estar ressaltando. Tendo relatórios de acompanhamento, né, a própria publicação do guia via a Secretaria do Meio Ambiente é uma forma da gente estar garantindo a busca dessa implantação, dessa operacionalização, né, com roteiros para que as equipes das UCs e seus parceiros possam estar subsidiados, né, não seguindo um modelo, mas tendo um roteiro, né. E, além disso, os nossos encontros regionais que a gente fez tanto para construir o programa, como para discutir regionalmente como ele poderia estar sendo elaborado pelas unidades de conservação. E, além disso, processos formativos dentro da própria equipe, e aí vou destacar a equipe de monitoria ambiental da própria unidade de conservação, em que eles trabalharam entre eles mesmos, em rodas de conversa, construíram seus próprios programas, né? E, além de tudo, participaram de uma oficina de avaliação, que é um dos grandes desafios da educação ambiental. Como avaliar, como acompanhar que realmente estamos produzindo transformação de atitudes com as pessoas que estão nas unidades de conservação. Como eu falei para vocês, essa é uma lista da bibliografia que nós conversamos, né? Vocês podem acessar na sequência da aula, e aqui eu vou mostrar também algumas fotos, finalizando, algumas fotos dessas reuniões regionais que nós fizemos na Ilha do Cardoso, no Parque Vassununga, em Santa Virgínia, em Campos do Jordão, na Intervales, e é com essas fotos que eu me despeço, estando à disposição para o que for possível ajudar vocês nessa trajetória como monitor ambiental, ou simplesmente conhecendo um pouquinho das nossas unidades de conservação.